Minasan konnichiwa. Neste vídeo, apresentarei a continuação de nosso assunto iniciado no vídeo anterior sobre raciocínio japonês. Aqui eu trago para você mais uma perguntinha para você dar uma refletida sobre como começar a pensar em japonês. Como começar a pensar em japonês. Desde já, agradeço de coração pelas perguntas enviadas, né? Pelos nossos amigos, pelos nossos caros telespectadores que estão aí estudando a língua japonesa e tirando suas dúvidas. Eu agradeço de coração pelas mensagens e pelas perguntas que eu recebi. Bem, antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, comente sobre quais são suas dúvidas, o que você gostaria de saber sobre a língua japonesa, sobre as suas dificuldades. Não fica com vergonha não, se você quer falar, perguntar alguma coisa sobre o que você está enfrentando, né, no dia a dia, deixa nos seus comentários, pode trocar seu nome, desde que você tire suas dúvidas. É muito importante tirar as dúvidas, minasan, pois as dúvidas, elas vão esclarecendo. É argumento. Você esclarecendo sua mente sobre suas dúvidas, mais pode ser fácil seu dia a dia, seu cérebro vai condicionando aí a novas mensagens que podem ser interpretadas de forma fácil, desde que você não tenha aqueles tabus, aquelas dúvidas, né? E às vezes é uma pequena dúvida. Idiota, essa dúvida é bobinha, né? Tenho vergonha de perguntar, não é assim? Mas é essa dúvida que faz você, às vezes, bloquear, estagnar. E é muito importante ter as suas dúvidas, tudo bem? Então, antes de mais nada, deixe seus comentários, tá? E deixe seu like, tá? E, se for possível, participe como inscrito em nosso canal, para que você seja notificado sobre os novos vídeos que nós estamos preparando. Bem, o que é raciocínio japonês? Nós falamos um pouquinho na ocasião anterior. No entanto, de forma prática, o que nós sabemos sobre diferenças? Vamos pensar sobre diferenças, né? O que acontece no nosso mundo, vamos pensar assim, mundo ocidental, e o que acontece no mundo dos japoneses? Existem alguns itens muito assim, básicos, né? Referente a algumas certas diferenças relevantes, das quais eu gostaria de fazer você refletir um pouquinho, bem? Muitas são lógicas, outras um pouquinho de se pensar, né? Vamos pensar o seguinte, vamos tomar como padrão o Brasil. Eu estou no Brasil e estou comparando o Japão, por exemplo, né? Para você que está no Ocidente, né? Vamos pensar em modo geral, eu falo Brasil, mas se você estiver no Ocidente, o que acontece? O raciocínio geralmente é um padrão, né? A forma de se pensar, né? Evidente que política, religião, existem vários assuntos que fogem de um certo único padrão. Existem vários padrões, mas, no entanto, o conceito, né, abrangente dentro de uma sociedade, às vezes, ou na maioria das vezes, existe um padrão. Então, vamos pensar assim, para quem está no Ocidente. Enquanto que, por exemplo, lá no Brasil, né, é dia, aqui no Japão é noite. Enquanto que lá por exemplo, né, no Brasil é verão, aqui no Japão é inverno, né? Enquanto que a água escoa da direita para a esquerda, você sabia? No Brasil,
da direita para a esquerda. No Japão, é da esquerda para a direita. Oh, experimenta fazer. Depois, enquanto que no Brasil comemos o feijão salgado, no Japão se come feijão doce. Tradicionalmente, os japoneses não comem feijão salgado. Não, 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 não. É claro que nossa colônia brasileira sempre dá um jeitinho de apresentar uma feijoadinha para eles, não? Mas a maioria não come. Por quê? Na cabeça deles, comer feijão salgado, onde já se viu, tudo bem? Depois, contar. Enquanto que nós ocidentais geralmente contamos assim, 1, 2, 3, 4, sacando o dedo de dentro para fora. Os japoneses contam, fechando a mão. 1, 2, 3, 4, e assim, 1, 2, 3, e assim por diante. Percebem, Nessa? Enquanto que nós fazemos assim, eles fecham a mão. Tudo bem? Depois, como você já sabe, os livros ocidentais, geralmente eu começo da esquerda para a direita, os japoneses, tradicionalmente, da direita para a esquerda, né? Além disso, é leitura em pé, né? Os livros geralmente têm leitura em pé ou deitado, mas tradicionalmente é em pé. Tudo bem? Depois, para aqueles que têm curiosidade de saber um pouquinho sobre ferramentas, sabe você que o serrote, bom, no Ocidente nós cortamos fazendo força para baixo, né? Enquanto que no Japão, tradicionalmente, o corte é puxando. Nós fazemos força para cima para cortar. Tudo bem? Depois, aspectos culturais. Por exemplo, de como se faz uma limpeza. No Ocidente, geralmente nós pensamos na sujeira sempre mandar ela para fora de nossa casa, não é mesmo? Abrimos a porta e varremos e jogamos fora. No Japão, aqui no Japão, geralmente se pensa ao contrário. Varremos da porta para dentro de casa, nunca para fora. Tá ok? E depois nós temos também o sistema de tranca, né? Brasileiro geralmente sofre com esse negócio de tranca, né? Vai trancar, vai trancar, mas abre. Vai abrir, mas tranca, meio assim, né? Por quê? Porque girando, geralmente nós temos a porta, né? E quando nós fechamos, trancamos, geralmente aqui do Brasil, né? No caso, no Brasil nós giramos da esquerda para a direita, né? Horário, né? De forma horário, sentido horário, nós trancamos. No Japão é o contrário. Para trancar é anti-horário. Então, para fechar, nós abrimos, é meio assim, né? É alguma coisa que precisa muito treino, tá bom, gente? É complicado, viu? Em algumas casas, em algumas exceções, né? No Brasil nós temos isso, mas a maioria, sistema, né, tradicional é você, horário nós trancamos e anti-horário nós abrimos. No Japão é o contrário, tá ok? Para trancar, nós temos que ser anti-horários, né? Anti-horário para trancar, olha só. E por último, volante, né? O volante todo mundo já sabe, né? O Japão adota o sistema inglês de volante. Mas isso tem uma explicação muito interessante, que se você não souber eu vou explicar. Resumidamente, como você já sabe, talvez, da Era Meiji para trás, havia uns samurais ainda, antes deles serem desarmados, né? Haviam pessoas com espada. E, na verdade, o que acontece? Quando eles transitavam pela rua, houve a necessidade de organização, uma certa época, né? De vias, para não se esbarrar um no outro, né? E, na verdade, como você deve saber, os samurais, eles utilizavam katana, espada, embanhadas, colocadas aqui na cintura do lado, precisamente, esquerdo. Então, o sujeito, ele andando assim, ele usava o katana dele aqui, do lado esquerdo. Tudo bem? Então, se ele adotasse o nosso sistema de correr pelo lado direito, ele tá com o katana aqui, não é? Se ele tá correndo aqui, pelo lado direito, se viesse outro, né?
ia esbarrar katana com katana. Psh, psh. E para quem não sabe, as brigas de samurai às vezes era muito por motivos às vezes muito bobos, né? De um esbarrar no outro, né? Inclusive se batesse katana espada com espada, realmente começava-se uma discussão, uma briga. Então, para efetivamente não acontecer isso, eles pensaram nessa questão do volante, né? Das direções utilizadas na Europa, mas precisamente na Inglaterra, da qual, né, eles correm pelo lado esquerdo. Correndo pelo lado esquerdo, ele não esbarra na pessoa que vier no sentido oposto. Percebe? Então, foi então mais adiante que com o uso do automóvel, eles utilizaram então esse mesmo raciocínio. Mas notem que existem muitos pontos relevantes que são diferentes do raciocínio ocidental. Não é mesmo? Eu perguntaria para você agora, e o cérebro e a língua também possuem um raciocínio diferenciado? Ah, talvez você já está quase preparado para responder, não é mesmo? Pois é. Vamos revisar alguns pontos. Antes de mais nada, lembrando de que nós falamos sobre livros e eu tenho recebido algumas perguntas sobre esses livros. Nihongo Jin no, escrito por Tsunoda Tadanobu Sensei. Tudo bem, gente? Esse livro foi publicado na década de 70, mais precisamente no final, em 78, né? Esse livro você pode estar adquirindo ele no Amazon. No próprio Amazon vende ele, tá? Infelizmente, assim, perguntando sobre se existem versões, né, escritas em inglês. Existem alguns trechos traduzidos. Infelizmente, não tem ele na íntegra traduzido em outras línguas. Se tiver, eu retifico, tá? Eu ainda não estou ciente. Mas pelo que eu pesquisei, ainda não há algo íntegro, né? A obra toda traduzida ponto a ponto. Existem algumas páginas traduzidas. Um resumo existe, tudo bem, gente? Depois, nós temos o Cérebro Japonês, escrito pelo nosso doutor Raul Marinho Júnior, né? Nosso fabuloso Marinho Júnior, tá? Esse livrinho ele foi publicado na década de 80. Ele foi publicado na década de 80. O meu já é velhinho. Ele já tem aqui já umas páginas um pouquinho amarelas, porque ele foi publicado na década de... em 89. Tá? Então meu livrinho tá antigo, mas eu andei pesquisando. E se você quer adquiri-lo, basta você entrar em contato com a fabulosa livraria da Aliança Cultural Brasil-Japão. Lá você encontra uma gama de livros maravilhosos. E, em especial, a maior parte dos livros deles é bilíngue. Eu esqueci de falar, inclusive, isso, né? Tem em português, né? E também vai ter em japonês, tá? E, mais legal, com furigana. Para aqueles que estão iniciando leitura de língua japonesa, precisam aprender com textos, né? Com furigana, né? Todos eles com a leitura do kanji em hiragana, tá? Você poderá tomar em sua mão e fazer um ótimo estudo, tudo bem, gente? Este livrinho aqui você poderá encontrar, então, na livraria da Aliança Cultural Brasil-Japão. Tudo bem? Um grande abraço para a coordenadora pedagógica Alice Tsuchiya Sensei. Yoroshiku onegai shimasu. Bem, falamos já sobre o livro. Agora, vamos adentrar sobre o conteúdo. Dentro de sua pesquisa, mais precisamente, né? Tsunoda Sensei. Ele esclarece que o estudo tanto da língua como dos caracteres influenciam no desenvolvimento de áreas do cérebro que estão dormentes nos ocidentais. O fato de você estudar japonês
influenciará demais, Minasan, significadamente, várias áreas da sua cabeça, tá ok? Isso eu digo assim embaixo, tá? Autenticamente dizendo que para você, língua japonesa realmente faz grandes diferenças no nosso mundo, em questão a visão de mundo, né? Tá ok? Então, está aí com as próprias palavras dele, que realmente língua japonesa acionará switches desligados na sua cabeça. Você deve ter ouvido falar que muita gente, ao estudar kanji, aqueles caracteres, mesmo o vocabulário japonês escrito em hiragana ou katakana, influencia um pouco na cabeça. Isso é fato. Tá ok, gente? Em questão de memorização, né, velocidade de leitura, tem muitas coisas que acabam mudando, tá? Eu espero que você experimente e tente ver os resultados. Mas é comprovado, tudo bem? Vamos revisar então o que nós já falamos, né? Bem, observe esse gráfico, ele diz o seguinte, ele tem um gráfico do cérebro ocidental, que segundo Tadanobu Sensei diz, já nos ocidentais, seu cérebro especializa a linguagem e as funções lógicas correlatadas no hemisfério verbal esquerdo e separa as funções da emoção que são deslocadas para o hemisfério não verbal direito. Antes de mais nada, gente, o cérebro ele é constituído de dois polos, direito e esquerdo. Lembram-se das nozes? Tem muita gente que compara nozes, porque é semelhante a forma do cérebro com uma noz. Quando você abre ela, assim, não é dividida em dois, assim, a gente gosta de quebrar em dois e pôr na boca, né? Então, aquele lá, na verdade, é muito semelhante ao cérebro. E ele é separado em hemisfério verbal, esquerdo, e hemisfério não verbal, direito. Por que verbal não verbal? Porque verbal diz respeito à função de linguagem, cognição, né? Tudo parte do lado esquerdo. Isso é em qualquer ser humano, tá, gente? Enquanto que não verbal, existem várias, como vocês podem ver nesse gráfico, né? Para os ocidentais, música, som de instrumentos, ruído mecânico, sons, né? Os sons vogais, voz humana, etc. Inclusive emoção, intuição do lado direito. Tudo bem? Enquanto que já nos japoneses, no povo japonês, as funções de emoção e da linguagem se apoiam no cérebro verbal, ou chamado também de cérebro dominante, que fica do lado esquerdo. Como vocês podem ver em amarelo, linguagem, emoção e intuição ficam do lado esquerdo, enquanto que os ocidentais, linguagem do lado esquerdo e emoção e intuição do lado direito. Por que a gente está falando sobre isso? Porque, segundo a tese do nosso querido Tsunoda Sensei, diz o seguinte: a lateralidade cerebral, esse negócio dos polos, direito e esquerdo, das emoções, né? A lateralidade cerebral das emoções é adquirida, tá? Através da língua materna. E é esta que irá determinar e diferenciar a maneira pelo qual o indivíduo recebe, processa, sente, elabora e compreende sons emanados do ambiente. Olha só. É através do som que então nós formamos o raciocínio. Então a língua, com apenas o som da língua, nós então construímos o raciocínio. Se nascemos, por exemplo, num país, né, que fale uma língua ocidental, evidente que seguirá o modelo primeiro, o cérebro ocidental. Se nascemos então no Japão, por exemplo, né, temos a tendência de seguir esse padrão do cérebro japonês. Interessante, não?
Claro, evidente, se nós falarmos a língua. Não adianta só nascer no país. Tem muito brasileiro que nasce no Japão e não fala japonês. Tem esse detalhe, né? Mas vamos lá. Vamos ver alguns pontos que são significativamente influenciados pelo raciocínio. Tá ok, gente? Em modos gerais, nós ocidentais, sempre pensamos do menor para o maior. Nós partimos do menor para o maior. Vou provar para você. Você está duvidando, né? Vou provar para você. Fica amarrado aí. Fica ligado que eu vou te mostrar agora. Provar, hein? Provar que nós pensamos do menor para o maior. Olha só. Em uma composição muito simples, quando nós dizemos assim, as mãos dela. As mãos dela. Pense que, para dizer isso, nós partimos de qual ideia? Qual raciocínio? Começamos do menor para o maior. Do menor para o maior. As mãos dela. Primeira unidade. A mão. As mãos, né? Depois da parte maior, né? Da esfera maior, que é da pessoa, dela. Em japonês não funciona assim. Olha só que legal. Dizemos kanojo no te. Kanojo no te. Partimos da esfera maior, da parte maior, para a menor. Tá ok, gente? Esse é o primeiro padrão que você deve tatuar aí no seu cérebro, tudo bem? Por quê? Porque isso vai influenciar muitas e outras áreas. Vou apresentá-las. Então, lembrando, ocidentais, iniciamos pela parte menor para a maior. As mãos dela. Em japonês, iniciamos da parte maior para a menor. Observe. Nome de locais. Os nomes de locais, nomes de ruas, nomes de cidades, províncias. Bem, enquanto que no raciocínio ocidental, especificado aqui como Brasil, né? Nós temos o hábito de ouvir muito, né? Nomes de locais, por exemplo, Avenida Tiradentes, Parque Dom Pedro, mais precisamente São Paulo, São Bernardo, São Caetano, não é mesmo? Pois é. Por quê? Porque o eu nomeia o espaço. O ser é que nomeia o espaço. Já que no Japão não funciona assim. Você vai ver muitos nomes de, por exemplo, Kawamura, Tanaka, né? Nakajima e assim por diante. Note que o nome ele é constituído pelo quê? Pela natureza, pelo espaço geográfico. O espaço geográfico assim nomeia o ser. Muito interessante. Tá ok, gente? É raro ter nomes de pessoas em avenidas ou alguma coisa do tipo. Muito, muito raro no Japão. A maior parte deles é nomes naturais, né? Por exemplo, quando nós dizemos Kawamura, né? Existem várias teorias sobre a origem dos nomes, mas uma delas, por exemplo, diz respeito, né, ao rio, ao córrego que passava próximo a uma aldeia, ou a aldeia que fazia seus trabalhos, sua agricultura, enfim, graças ao rio X. Ou ainda Tanaka, aquele que residia no centro dos campos de arroz, aquele que administrava esses campos, enfim, existem várias das histórias sobre nomes. É muito interessante. A gente pode falar isso aí numa outra oportunidade. Mas o muito interessante é que existe um padrão. Notem, nós ocidentais nomeamos o espaço, enquanto que os japoneses o espaço nomeia o ser. Tá ok, gente? Depois, consequentemente, os nomes de pessoas, né? Vocês devem ter ouvido falar que
Bem, os japoneses iniciam pelo sobrenome, depois falam seu nome. Nós ocidentais geralmente falamos nosso nome e posteriormente sobrenome. Note que nós partimos do nosso ser, eu, e vamos para nossos ancestrais. Enquanto que os japoneses começam dos ancestrais, da esfera maior, sobrenome para seu nome. Tudo bem? As datas também não fogem desse raciocínio, né? As datas, por exemplo, enquanto que para nós iniciamos do dia, mês e ano, para os japoneses iniciará do ano, mês e dia. Tá ok? Em algumas exceções no Ocidente, como mesmo no inglês, nós temos alguns casos que são invertidos, né? Mas deixando isso de lado, na maioria dos casos, né? A gente sempre parte do menor para o maior. Enquanto que os japoneses sempre vão utilizar a sequência do maior para o menor. Tudo bem? Na questão dos dedos também vocês notem que eu também havia dito no início, né? Que nós ocidentais contamos da palma da mão para fora, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? No Japão, 1つ、2つ、3つ、4つ、5つe assim por diante. Fechando os dedos. Muito interessante, né? Não é coincidência, é raciocínio. O CEP, a localização também do indivíduo, também é mesmo padrão. Enquanto que nós ocidentais partimos do número do prédio, né? Ou mesmo número ou nome do edifício. Depois vamos para o bairro, né? O distrito, cidade, estado e por último o CEP. Os japoneses vão sempre começar da esfera maior, do CEP, nome da província, chamado de província, não é estado, né? Depois nós temos a cidade, o número do distrito. O distrito geralmente é definido por número, né? O famoso chome. Depois nós temos o bairro, é o banchi, né? O número do bairro, geralmente é número, né? E por último, o nome da residência, que geralmente tem um nome, né? Se é um conjunto de edifícios, enfim, tem um nome e o número da sua porta, né? Então note que segue a mesma lógica. Os japoneses começam do maior para o menor, enquanto que nós, ocidentais, começamos do menor para o maior. E muito mais. Legal é saber que a língua também segue o mesmo raciocínio. É claro que a língua não ia ficar de fora. Vamos partir das menores unidades de uma língua, ou seja, os sons da sílaba. Observe esse gráfico, olha só, gente. Para nós construirmos uma sílaba, o que é sílaba? Eu junto, por exemplo, uma consoante com uma vogal, né? Consoante K com A, eu tenho o som de K. Percebe? Uma consoante S com A, Sa, e assim por diante. K, Sa é chamado de sílaba. Tudo bem, gente? Então, enquanto que nós separamos na cabeça ocidental as consoantes do lado esquerdo, das vogais do lado direito, os japoneses constroem uma sílaba, consoantes e vogais no mesmo polo, o que faculta eles a expressarem ou estruturarem a fala de uma forma diferente de nós ocidentais. Note que eles não separam K de A. Simplesmente a sílaba K é uma unidade. Enquanto que para nós ocidentais é muito fácil. Quando eu ouço K, eu sei que o som de K é K mais A. No entanto, os japoneses, originalmente, eles não sabem distinguir K mais A. Eles não pensam assim. Embora eles escrevam e entendam. Como nós temos que fazer o processo de entender que o som de K é uma unidade, eles precisam estudar
o oposto. Saber que o som de K é dividido. Percebe? Mas o que eu quero que vocês entendam é que em japonês, K é uma unidade. Tudo bem? Isso explica a inversão da língua. Observe esse gráfico. A priori é entender que nós ocidentais partimos do miolo da fala. O que é miolo da fala? Eu chamo de miolo para vocês entenderem mais fácil no que se diz respeito a desejo, intenção, negação, toda a expressão do verbo, percebe? Expressões. Você quer se expressar, por exemplo, eu desejo, eu quero, intenção, ou mesmo eu gosto, né? Eu gosto, intenção, eu quero ir a tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Negação, eu não gosto. Afirmação, eu gosto. Tudo bem? Nós ocidentais priorizamos isso no início da fala. E, na segunda instância, nós argumentamos, explicamos por que gostamos. Por exemplo, eu desejo ir para Okinawa. Okinawa, Hawaii, né? Para Havaí, né? Então, eu quero ir para o Havaí, né? Eu não gosto de peixe. Percebe? Eu não gosto de peixe. Enquanto que uma estrutura simples, vocês podem notar, por exemplo, comi arroz, né? Nós separamos, comi arroz. Comi o quê? Comeu arroz. Comi arroz. Enquanto que na língua japonesa, nós teremos o inverso. Nós partimos da argumentação e explicação. Tá ok, gente? E por fim, só no fim, explicamos o desejo, intenção, negação, afirmação. Então, por exemplo, eu quero ir para o Havaí. Em japonês, então, eu tenho que pensar, para o Havaí, eu quero ir. Ou ainda, eu não gosto de peixe. Então, sakana ga suki ji arimasen. Percebe, gente? Eu sempre vou argumentar primeiro e depois eu vou expressar. Ora, meu desejo, minha intenção, minha negação e afirmação. Aqui, praticamente, a chave. A primeira chave que você precisa para entender o raciocínio da língua japonesa está nestes simples gráficos. Tá ok, gente? Por exemplo, na estrutura, gohan o tabeta. Gohan o tabeta. Note que então eu tenho objeto depois seguido do verbo. Enquanto que nós, né, comi o arroz. Eu parto do verbo para o objeto. Tudo bem? Espero ter esclarecido. Na próxima aula, iremos abordar mais a fundo sobre esse assunto. Não se preocupe. Tá ok, gente? Para aqueles que são curiosos, atualmente, cientificamente, é comprovado a localização das categorias de palavras. Coisa louca, né? Coisa doida. Sabemos dizer aonde estão os verbos, os adjetivos, os substantivos dentro da cabeça. Que coisa maluca, né? Pois é, isso é fato, não é mais brincadeira, tá? Então, se tiver curiosidade, basta você dar uma pesquisada na net sobre Semantic Maps. Semantic Maps, você vai encontrar aí muita coisa louca. Ai? Bom, você que deseja estudar japonês desde o nível elementar, né? Ou ainda deseja estudar japonês de onde você parou, né? De onde você tem dificuldade, você já conversa, mas você não escreve, ou ainda você até escreve, mas não consegue se expressar. Ou ainda, então, você quer se aprimorar, né? Nos estudos de kanji, eu ofereço alguns cursos, tá ok, gente? Estamos com as inscrições abertas para aulas particulares, japonês, comunicação e expressão, ou curso de kanji, tudo bem? Aulas particulares, nós nos encontramos uma vez por semana, em tempo real, tá? Então são 4 aulas por mês, eu faço um valorzinho bem camarada,
bem em conta para você, tá ok? E dentro desse nosso encontro você vai ter acesso à plataforma, fora o encontro também, né? Você vai ter acesso à plataforma digital do cérebro japonês para estudar aquilo que você acha pertinente, o que você está estudando, enfim, acompanhar a sua aula com o material didático, tudo através de uma plataforma. Depois nós temos também a modalidade de aulas streaming. O que é isso? Bem, eu não tenho um contato direto do professor, mas eu posso estudar apenas o conteúdo digital e tirar minhas dúvidas em tempo real uma vez. Tá ok, gente? Na verdade, agora eu mudei um pouco o meu esquema, porque no primeiro contato eu faço uma apresentação do conteúdo para o aluno e aí nós agendamos um dia, claro, quando ele estiver disponível, né? Um dia em horário para nós entrarmos e tirarmos todas as dúvidas do que ele estudou dentro da plataforma. Tudo bem? Isso aí geralmente é por mês que nós cobramos. Enfim, espero que dentro dessas opções vocês possam achar uma adequada e nós podemos nos ver um pouco mais. Bem, espero ter esclarecido um pouquinho mais de como começar a pensar em japonês. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais. じゃあ皆さん、それではまたよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。